Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o gênero que nós vamos trabalhar, o conteúdo que nós vamos estudar é o gênero notícia. Esse gênero é um gênero muito comum. Todo mundo de vez em quando lê uma notícia, né? Sabe de alguma notícia e precisa ler em jornais, revistas. Esse gênero, o texto, ele é bem curto, conciso. Tem algumas notícias que são maiores um pouquinho, mas a maioria é pequena, certo? Então nós vamos ver um pouquinho das características de uma notícia, como é a estrutura desse texto. Nós temos aqui o texto Mar de Tartarugas. Então nós vamos ver parte por parte desse texto, a estrutura dele, como se dá, ok? Então vamos lá, vou explicar a estrutura para vocês. Temos aqui notícia, Mar de Tartaruga. Primeiro, o que é uma notícia? Qual é a função que ela tem? A notícia tem a função de informar de forma neutra acontecimentos recentes e atuais ao público leitor. É vinculada em jornais, impressos e televisivos, revistas e sites. Então, gente, dentro da notícia não tem opinião do autor. Ele não demonstra a opinião dele. A função dele é informar, só informar, de forma neutra. Todos os acontecimentos recentes, aqui já é uma dica para vocês, tá? Notícia, ela mostra acontecimentos recentes e atuais ao público leitor. Ela é vinculada em jornais, que pode ser impresso, pode ser televisivo, revistas e sites, ok? Isso é uma notícia. Nós vemos aqui na primeira parte da estrutura o que nós podemos chamar de título ou de chamada, que é a parte principal do texto, né? Mar de Tartarugas. A chamada da notícia, ela deve resumir a ideia principal que será apresentada no corpo do texto e chamar a atenção do leitor para que ele se interesse pelas informações. Então, a obrigação dessa parte, dessa chamada, é que o autor ele faça de uma forma que chame a atenção do leitor, para que ele tenha interesse na leitura. Por isso que normalmente as letras são bem grandes, para chamar a atenção daquela pessoa que vai ler a notícia, ok? Nós temos aqui, no número 2, a linha fina. A linha fina, ela também pode ser chamada de subtítulo, certo? Ela vem depois do título, depois da chamada. A linha fina ajuda a explicar melhor a chamada da notícia. Nós vimos que a chamada é Mar de Tartarugas. Mas o que é que vai ter nessa notícia? A linha fina ela vai ajudar a explicar melhor a chamada da notícia. Ela apresenta informações complementares para o leitor se inteirar do assunto que será tratado. Não deve ter ponto final, então lembrem desse detalhe, na linha fina não tem ponto final. Vamos ler a nossa linha fina aqui. Ó. Encontrar alguma abandonada em um lago da cidade é comum. Elas sobrevivem, mas causam desequilíbrio ambiental, certo? Então, nós vemos aqui que o texto vai tratar sobre as tartarugas e ver um pouquinho mais detalhado sobre isso. Então, a linha fina ela é um detalhe do título, ok? Parte 3. O lead. O lead é a abertura da matéria. Ela deve incluir em 2 ou 3 frases as informações essenciais que transmitem ao leitor um resumo completo do fato. O que, quem, quando, onde, como e porquê. Então, dentro da lead, que é essa primeira parte do lead, né, que é o primeiro parágrafo, vem essa explicação sobre a matéria que está sendo tratada na notícia. É sobre o que é que vai falar, quando isso aconteceu, quem falou isso, como e por quê. Depois vocês vão fazer a leitura toda dessa notícia para entender melhor, certo? Eu estou mostrando apenas a estrutura para vocês. Então aqui nós temos o lead, que costuma ser, sempre vai ser, né, o primeiro parágrafo do texto, tá? Ele pode vir em 2 ou mais frases, né, 2 ou 3 frases. Tem as informações essenciais
que vai transmitir para o leitor um resumo completo do texto, tá? Nós temos também o sublide. O sublide equivale ao segundo parágrafo da matéria. Contém informações menos importantes do que a do lead e objetiva disciplinar o ordenamento da notícia. Lead e sublide normalmente contêm entre 3 e 5 frases cada um. Então, o sublide é como se fosse uma organização do que vai ser tratado na notícia. O que essa notícia vai falar? Então, ele vai ordenando, colocando as coisas no lugar, de forma objetiva, disciplinando esse texto para que a gente consiga compreender. Porque a notícia tem que ter uma linguagem que as pessoas consigam compreender, ok? Outra parte do texto notícia que pode acontecer é o box, que é aquela parte que vem do lado no texto. Em algumas vem essas caixinhas. Aí nós temos aqui abandono da multa de até 5 mil reais, né? Então o box ele vem como se fosse uma informação complementar. Então nós temos aqui, ó, o box é um texto que aparece na página entre fios, sempre em associação com outro texto mais longo. Ele apresenta informações complementares do assunto em questão. Então, ele completa o que está sendo falado. São informações complementares, ok? Continuando, nós temos agora o corpo da matéria. O corpo da matéria é o texto, né? O corpo da matéria inicia-se a partir desse parágrafo, que normalmente é o terceiro parágrafo, né? Tá lá o corpo do texto. Agora você vai ver realmente o que é que tem na notícia. É o desenvolvimento do assunto como um todo, aprofundando o lead e o sublide, né? Agora ele vai explicar, vai se aprofundar em tudo que foi passado no lead e no sublide. Agora nós temos aqui no número 7, mais uma explicação. Normalmente as notícias, elas são escritas de forma impessoal, já que se propõem ao relato dos fatos de maneira imparcial. Assim, possibilita-se ao leitor formar sua própria opinião sobre o assunto. Você não vai ver na notícia alguém se direcionando, dando a sua opinião. Por quê? A notícia ela é um gênero textual que ele é imparcial. Ele não vai se direcionar para ninguém, ele não vai mostrar posicionamento de ninguém. Não é importante na notícia isso, porque o objetivo principal dela é apenas informar, não é mostrar opinião. Então, independente da notícia, mesmo que seja uma notícia boa ou uma notícia ruim, não terá opinião. Isso já seria diferente, já seria uma reportagem que teria entrevista, que teria a opinião de alguém. Na notícia não, notícia, só a notícia e pronto, ok? Aí nós temos aqui intertítulo, que pode acontecer, né? Que são como se fossem subtítulos. Esses intertítulos ocorrem entre a 20ª e a 25ª linha do texto. É negritado e tem até 3 palavras, certo? Então pode acontecer de no meio lá do seu texto vir outro título, mas não é um título, é um subtítulo, para entrar em um assunto parecido com o que você estava lendo no momento, que tem a ver, né? São informações complementares. E na 9, nós temos aqui os dados numéricos, que favorecem a qualidade das informações. É normal, muito normal, nas notícias aparecer os dados numéricos, porque eles vão favorecer a qualidade da informação que está sendo passada. Ele dá mais credibilidade para o leitor, ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, que consigam responder a atividade. Tchau e até a próxima.